fazer com que uma base de fãs muito apaixonada e engajada continue interagindo e se sentindo parte dos momentos mais importantes de uma indústria bilionária que já supera a receita de Hollywood. Esse é o lema da nossa solução para o desafio Washington. Eu me chamo Ana e eu gostaria que vocês conhecessem comigo o AI Sport, uma plataforma de fantasy game que permite com que jogadores se sintam cada vez mais próximos dos seus campeonatos favoritos de esportes. Vamos conhecer um pouquinho mais do que nos incentivou. Só de taxa anual de aumento de receita de streams foi de 24%, com 225 bilhões de receitas previstas por ano. Só com a audiência também são mais de 288 milhões de pessoas entusiastas de esporte. Nosso jogador é muito competitivo, tem um alto senso de comunidade, é fã de esportes e engajado e virtualmente ativo. A barreira atual que dificulta o nosso jogador é que a internet está cheia de dados soltos. A proximidade é mais de espectador e a interação com os campeonatos é muito limitada. A gente quer fazer nossos players se sentirem dentro dos campeonatos. Ao invés de casa de aposta que tem um risco financeiro grande para a população, a gente queria trazer uma inspiração com um benchmark bem brasileiro. O Cartola FC tem uma jogabilidade muito parecida e principalmente faz sucesso aqui no Brasil no ramo futebolístico. O Strafe é conhecido por fãs de esporte como um lugar seguro para ter estatísticas e poder ir acompanhando seus jogos. Com isso, a gente utilizou o melhor dos dois mundos e a gente vai criar o fantasy game dedicado que o nosso consumidor se sinta parte de gerenciar um time de esporte que ele tanto ama. A nossa principal diferença é ser uma plataforma de fantasy game que permite unir cada vez mais uma comunidade que já é muito distante e virtual. Assim, a gente faz com que os jogadores pareçam estar dentro de seus campeonatos e jogando com seus times e com seus players favoritos do ramo. Então vamos conhecer o que a gente utilizou para construir o nosso MVP. Por que a gente escolheu o LoL? Além de nós sermos grandes fãs da franquia, temos boas razões. Ele é popular há mais de 10 anos no Brasil, tem dados e estatísticas bem definidas, é um jogo com alto faturamento, o calendário é recorrente com mais de 37 eventos e é uma das 5 maiores comunidades dentro do Brasil de jogos. Para a construção técnica, a gente preferiu usar linguagens como JavaScript e principalmente o React e o Node, que ajudam dentro do protocolo WebSocket a manter uma ligação mais rápida entre servidor e também o que o usuário vê em tela. Para construir bem a nossa plataforma de uma maneira enxuta, a gente vai construir os nossos servidores com ferramentas já conhecidas dentro da plataforma Azure. Além de APIs dedicadas aos torneios, a gente tem bancos de dados para as movimentações dos usuários e das compras deles em plataformas. Contamos também com uma IA dedicada que a gente vai falar um pouquinho lá para frente. E um relatório de negócios internos para nós e para os nossos parceiros. Um UX bem feito é aquilo que atrai os jogadores, e isso não é diferente para os nossos. A gente está trabalhando com telas que desde o início da jornada do nosso consumidor já evocam a ideia que ele é o gerente da equipe dele. O jogador pode checar a pontuação por ranking do Brasil, assim como o desempenho de qual a última rodada do torneio foi e qual vai ser a próxima rodada que ele vai competir. Além disso, ele pode acessar estatísticas de jogos, jogadores e de campeões, que é uma parte importante do LoL. Ele pode escalar o time, acompanhar a valorização de profissionais no mercado, também pode ver a sua carteira e a sua escalação atual. A carteira tem a sua própria moeda do jogo, pode ser usada para comprar cosméticos nos jogos e outros jogadores em novas rodadas. Falando de negócios, nosso business plan é bem robusto. A gente começa com uma plataforma freemium, é bem comum para esse tipo de jogo online. Aqui os nossos players vão poder pontuar com as suas ligas em calendários de eventos. E para gerar receita, a gente vai trabalhar com microtransações, com assinaturas e com parcerias. As nossas fontes de receita são tanto do lado B2B quanto do lado B2C. Do lado dos nossos consumidores, qualquer usuário vai poder comprar itens como pacotes de moedas de jogo, emotes e skins para poder usar na sua liga. As assinaturas vão contar com mais recursos, então, por exemplo, ela vai incluir cosméticos exclusivos para liga, acesso a ter mais ligas e até ter uma IA para ajudar na escalação e ter reportes exclusivos sobre o seu desempenho. E é aí que eu disse que a IA ia voltar. A gente pode utilizar essa pecinha, que é mais custosa, como uma maneira de incentivar usuários a terem a assinatura Ultimate, que é a última do nosso pacote. Agora, do lado B2B, de negócios para empresas, a gente vai se utilizar de alguns outros aspectos, como anúncios para lojas, para certas ligas ou parcerias, como, por exemplo, times que já existem. As empresas também vão poder ser patrocinadores das camisas das ligas, já que, afinal de contas, os usuários vão construir seus próprios emblemas e camisas para se sentir parte do campeonato. Pensando em expansão de negócios, o nosso lado positivo é que o LoL é só um dos vários esportes que fazem muito sucesso no mundo. A gente pode contar com outras fatias do mercado de games. Para trabalhar com a publicidade bem feita, a gente vai pensar em ser parte dos jogadores. Então, em comunidades, Reddits, pode ser um bom espaço para a gente começar a introduzir a ideia da nossa plataforma e assim gerar um FOMO dentro da comunidade. Eu agradeço vocês por terem nos acompanhado com essa idealização de projeto.
Foi um projeto desafiador.